Fala pessoal, o GM Evandro aqui e voltamos com a nossa série na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as nossas partidas de 10 minutos. Depois de um episódio duro ali, sofremos ali a primeira derrota da série. Vamos ver o que vai rolar hoje. Estamos aí com 2.460 de rating e na classificação aqui do Brasil aparecemos em 13º com esses 2.460. Vamos lá, bora começar esse episódio de hoje. Vou me esforçar aqui para não chutar tantos lances igual no último episódio. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos lá, ó. Desafio lançado então, procurando um adversário que tem aí mais de 2.310 de rating. Eu coloquei essa variação de 150 para baixo e para cima infinito. E vamos jogar aqui contra um brasileiro, olha só. Jogar contra um brasileiro de mais aí de 2.400. Jogando uma inglesa. E vamos jogar uma defesa Índia do Rei. Vamos lá, vamos de Índia do Rei. Variante clássica da Índia do Rei. Deixa eu ver se está aparecendo tudo certo, porque no último episódio deu tudo errado, né? Até a gravação, o tempo. Vamos lá, tudo certo agora. Aparentemente está gravando certinho. Bispo E3. Bom, eu vou jogar tomando em D4. E agora torre 8. Bom, como que é essa variante que... Eu lembro de ter jogado essa posição há um tempo, mas jogavam com F3, que aí eu tenho C6 seguido de D5. Agora com dama C2, qual seria a diferença, hein? Dama C2. Bom, parou de controlar G4, é uma ideia. Será que eu posso pressionar mais com dama E7? Bom, eu vou jogar o C6 primeiro, porque sempre vai ter essa possibilidade de fazer D5 se o bispo de E3 ele ficar no ar. E talvez eu consiga pressionar de novo esse peão, por exemplo, jogando um dama E7. Talvez dê para jogar assim, porque eu ameaço o cavalo por E4. Se defender com um bispo, então cavalo D7, cavalo E5, por exemplo, o bispo não fica muito legal. E se jogar o F3 agora, eu posso pensar em jogar D5. Caramba, torre D1, ignorou. Se cavalo E4, dama E4, troca tudo, toma. E aí? Eu não tô ganhando um peão simplesmente jogando cavalo por E4? Ele trocou tudo em dama D2. Não entendi bem a ideia. Aparentemente, tô com o peão a mais. Claro, ele pode ter uma pressão aqui em cima do peão de D, mas não parece algo tão grave assim, para falar a verdade. Bom, se eu jogar bispo, eu tomo D4, bispo D4... Não, eu vou tomar um torre 1 aqui, e aí é loucura. Não, não dá para fazer isso ainda. Se eu jogar um cavalo A6, não tem nenhuma casa tão boa assim para esse cavalo, certo? Vamos lá, vou jogar cavalo A6, deixando a possibilidade de tirar o bispo ainda para uma casa melhor. Eis a questão, hein? Dama H4, eu vou levar um bispo G5 e dama E7 mesmo. Dama E7 eu posso levar um torre E1, que tá me incomodando um pouco esse lance. Para onde levar essa dama, hein? Depois de bispo F3. Mas eu acho que vai ter que ser isso mesmo. Porque dama E5... vamos de dama E7, parece mais natural de ser feito. Só que agora torre E1 eu preciso encontrar uma casa para as minhas peças. Talvez jogar um dama F8, meio esquisito, mas pelo menos eu saio desse descoberto. Tá defendido ali D6. Sempre tem uma pressão em B2 por conta do meu bispo. O desafio agora é conseguir consolidar esse peão de vantagem. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Porque o peão de D6, apesar de ser um peão a mais, é aquele peão que está atrasado, então ainda não é tão simples assim de consolidar essa vantagem. E ele tem uma certa
iniciativa ali com torre 1, eu tenho que ficar de olho em umas ameaças ainda. Bom, mas a bola tá com ele agora, que ele precisa encontrar formas de jogar ativo, porque ele tá com um peão a menos, né? Deu uma pendurada ali do peão de E4, mas ainda tem uma compensação. Eu acho que esse torre 1 eu posso jogar esse dama F8 mesmo. O adversário começou a pensar bastante agora, tentando encontrar um jeito aí, mas... Caramba, tomou em C6? E aqui eu acho que ele tá exagerando um pouco, porque eu vou tomar em C6. E, por exemplo, se eu faço bispo B7, já não tá bom isso daqui? Bispo B7. Vamos jogar bispo B7. E aqui que eu tô numa dúvida se eu tomo de dama. Ah, eu vou tomar de dama. Ou até de torre dá certo também. É que eu vou ter um golpe aqui no final. Não, acho que de torre mesmo, tá certo. Vou tomar de torre. Porque aí quando jogar dama por D6, eu faço dama E4. Ele não pode jogar F3, que tá caindo E3 com cheque. Ele vai ter que jogar dama G3 único. E aí, na pior, eu tomo em C4. E, bom, eu tenho duas peças, né? Duas peças pela torre. Torre 1. Eu tô querendo jogar aquele mesmo dama E4 e dama por C4. Tem a possibilidade de jogar também um bispo E5, mas aí meu bispo fica ali na cara da... Vamos jogar esse lance. Ameaçar mate. Nunca é ruim, né? Vamos ameaçar o mate. E agora eu faço dama toma C4. Ainda tem que tomar uns cuidados. Caramba, sempre tem que tomar cuidado, né? Xadrez é difícil, né? Como é difícil esse joguinho. Porque dependendo da forma com que eu trocar as torres, ele começa a ter umas ameaças na oitava. Fiquei até em dúvida agora se foi uma boa ideia ter feito esse dama E4, dama C4. Bom, agora se ele jogar um lance como dama por D6, eu tenho algum golpe? Não, né? Ainda não. Posição complicada ainda, porque agora meu bispo ficou bem restringido e meu cavalo não está entrando em jogo tão rápido. Apesar de ter aí duas por uma, a torre dele está entrando em jogo mais rápido. Eu tenho que tomar cuidado com isso para não ter problemas na oitava fileira. Vamos ver o que ele vai jogar aqui. Mas provavelmente eu tenho que fazer algum lance que não troque as torres. Por exemplo, se ele jogar um bispo por A7, talvez jogar até mesmo um torre A8 para evitar a troca. Porque se eu trocar as torres e ele começar a ter ideias de torre 8, eu posso ficar até mesmo pior nessa posição. Então é melhor proteger aí a oitava. Olha só, ele veio aí com bispo F4. Eu posso dar um cheque, mas e depois desse cheque, hein? Eu acho que o cheque em D4 ele pode ser interessante, porque ele não pode tomar, porque tá caninha 1 no fim, né? E até mesmo cheque volta para E5, por exemplo, eu piorei um pouco o rei dele. Vamos começar com esse cheque em D4. Ele vai ter que jogar rei H1. E agora, ainda que eu tome cavalo C5, a posição parece interessante. Se eu tomar, dama toma, cavalo C5, cheque. Se eu jogar bispo E5,
Bispo H6, daí. É... Caramba, dúvidas aqui de como jogar essa posição. Vou jogar bispo E5. Vamos jogar bispo E5, vai. Se trocar, peão toma, dama D7, bispo C6. São complicada ainda. Preciso voltar esse cavalo pro jogo. Se eu conseguir voltar o cavalo, a posição fica boa. Bom, jogou um B3. Pensando em dama C7. Porque se eu tomar em F4... Não, vou jogar dama C8, na verdade. Quero trazer o cavalo para C5, depois para E6. Ela tomar de peão. E eu tô jogando E4. E4 para abrir a diagonal do bispo. Mas antes eu tenho que voltar o cavalo para jogar. E o jeito certo para não levar nenhuma cravada, nem nada do tipo. Bom, vamos fazer esse E4. Tentar abrir o meu bispo. E agora vamos tomar de bispo. A vantagem da dama em C8 é que ela defende o cavalo de A6. Esse é um ponto positivo. E agora o meu bispo ele ficou muito ativo na posição. Começa a ter lances como dama G4 para ativar, dama B7 também. Só falta colocar esse meu cavalo em jogo. Se eu consigo colocar esse cavalo em jogo, aí vai ser difícil ele segurar. Falta esse único detalhe para organizar de vez a posição. Mas agora, acredito que melhorou bastante. Depois que eu consegui abrir esse bispo, a situação ela tá bem melhor do que estava há uns lances, que eu estava achando bem complicada a posição. Agora eu acho que já está mais próximo de conseguir consolidar essa vantagem. Bom, vamos ver como que ele joga agora. Porque dependendo do lance, eu posso ter uns golpes lá em G2, ele tem que ficar de olho, ele não pode, por exemplo, tirar uma torre da primeira fileira, senão leva um bispo G2 e cai a torre em E1. E eu tenho alguma ameaça? Talvez eu tenha uma ameaça aqui, dama G4 talvez seja uma ameaça. Porque não é tão simples assim dele defender. Se torre G1 leva, ou não leva ainda, né? Bom, ele tirou o rei, pensando em ameaçar um mate com dama G4, para deixar as peças meio... opção de dar um cheque também. Bom, jogar dama G4. Vai, tá bom. Dama G4, vamos fazer esse lance logo. Pra não perder no tempo também. Ainda não sei como voltar esse cavalo pro jogo. Tô com uma dificuldade grande de voltar essa peça. Jogar torre E6. Acho que torre E6 pode ser um lance. Se cheque rei G7. Ele não tem cheque em B8, que eu tomo. Bom, ele teve esse outro cheque. Não estava bem nos planos. Não estava nos planos esse cheque. E agora?
Caramba, se torre E3... Vou jogar esse. Eu não sei muito bem o que tá rolando não, viu? Torre E3 para torre H3. Eu vou jogar um G5, cheque, rei G6. Se torre G3, dama F4. Não sei, vou começar a jogar rápido. Mas porque tá muito confusa já. Vamos de dama G5. Porque se trocar tudo tá caindo em D2. E se ele dobrar, eu jogo um F5 e vamos segurando aí essa posição. Sei lá o que tá rolando. Bom, pelo menos... pelo menos não sei. Pelo menos ele não jogou aquele torre E3, passa na torre. Eu tava achando mais perigoso aquele lance. Bom, ele quis trocar as damas. E do jeito que tá aqui a posição, eu vou trocar. Vou fazer F5. E agora, quando ele jogar torre D7... não sei, vamos jogar cavalo B4, voltar esse cavalo pro jogo. Dois minutos para cada. Posição complicada, segue complicada a posição. Se tiver um tempinho de jogar aqui um torre E7, dar uma ajeitada, pode ser interessante. De qualquer forma, agora, se eu trouxer o cavalo para o jogo, troca das damas, eu acho que deu uma aliviada na minha posição. Vamos jogar esse. O cavalo ele começa a ajudar um pouquinho. E sempre tem uns duplos, né? Sempre tem uns duplos por aí. Vamos trazer esse cavalo para F6. Ele ajuda um pouquinho na defesa também. Se ele jogar um torre C7, vamos jogar A6 para defender o peão. Ele não está conseguindo colocar a torre na sétima. Acho que é o momento de começar a criar um peão passado, né? Vamos criar uma outra frente. Já que está tudo muito bem defendido, a gente pode experimentar criar essa frente. Vamos lá. Agora um rei G5. Voltar esse rei para G6. Rei F5. Acho que eu posso trocar essas torres. Já que eu tenho um peão passado agora... Opa, e essa torre caindo aqui, hein? Finalmente consolidamos. Nossa, que partida dura, cara. Nossa, eu acho que é isso, hein? Daqui pra frente não vai ter moleza não, hein, galera? Passou aí desses 2.450, não tem moleza, é só partida dura. Vamos ter que caprichar aí. Acho que acabou o xadrezinho sem cálculo, agora é xadrez calculando, vendo os golpes. Caramba, puxado, hein? Mas ganhamos. Vamos fazer a revisão dessa partida? Chegamos aí a 40 vitórias, 4 empates e 1 derrota e 2.467 de rating nessa nossa série. Inclusive, se você está gostando dessa série, já deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E vamos fazer aqui a nossa revisão da partida. Deu aqui 80.4 de precisão para ele e 86.8 para mim. Vamos ver o que ele não gostou aqui, o Stockfish. E antes de começar a revisão aqui, se você está querendo melhorar no xadrez, você joga aí no chess.com, de repente você joga torneio, você está querendo evoluir no jogo, o melhor caminho é a Chessflix, que é a nossa escola de xadrez.
Lá você encontra tudo que você precisa para evoluir no jogo, independente se você é um iniciante, se você é um jogador mais avançado. Você tem ali as sequências de aulas e exercícios exatas que você tem que seguir para assim evoluir no xadrez, para você alcançar o próximo nível, tendo aulas comigo e com um time de grandes mestres. Para você se tornar aluno, basta você entrar para a nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai encontrar uma página como essa que você está vendo aqui. Ali você vai entender como funciona a Chessflix e pode entrar para a nossa lista de espera preenchendo esse formulário, beleza? Entrando para a lista de espera, você pode se tornar aluno com uma condição especial. Vamos lá então, vamos fazer a revisão da partida. Então ele começou jogando uma inglesinha, fizemos aí uma Índia do rei, torre 8, dama C2, C5 é o lance, caramba. C5, esse cavalo B3, será que é cavalo C6? E aí, por exemplo, se roque, dama E7 agora, porque aí se F3, bispo E6 e joga essa posição, o cavalo tá meio fora de jogo ali. Caramba, eu joguei com C6, que é o mais normal, com a ideia de D5, ele fala que não é ruim, mas tinha uma opção melhor, né? Joguei ali dama E7 e aí ele entregou um peão. Basicamente, ele entregou um peão, era melhor já voltar a dama, e aí ele comete esse erro, cavalo por C6, que ele foi atrás da torre. Trocar duas peças pela torre no meio jogo não é uma coisa que costuma ser boa aí pro lado que fica com a torre. Porque o que acontece? Depois dessas trocas, se bem que depois de torre por E8 ele acha que tá igual, né? Tinha que jogar dama-toma. Mas o detalhe é que eu tenho duas peças menores, se eu coordenar essas duas peças, elas podem atacar um ponto e ele só vai ter uma torre para defender. Então, no geral, no meio jogo, as duas peças jogam mais. Em um final pode ser um pouco diferente, se tiver um peão passado, ou até no meio jogo, se de repente tiver colunas abertas, mas no geral as duas peças vão jogar mais. Bom, e aqui depois de dama D6, o computador acha que está equilibrado mesmo. Eu com as duas peças. Isso acontece porque meu cavalo de A6 está muito fora de jogo. Esse foi o meu grande problema. Eu levei um tempo para voltar ele para jogar. Ele jogou bispo F4 com interroga. Eu joguei esse que interroga também. Já tinha que voltar o cavalo direto. Dei o cheque. Ele não pode tomar, senão está caindo lá em E1. Ainda assim, um ponto de vantagem. Caiu um pouquinho, mas temos uma vantagem bem decente. Depois G4, aqui eu senti que tinha consolidado a posição, mas eu acho que ainda vou deixar escapar um pouco. Tinha que voltar o cavalo, eu fiquei enrolando para voltar esse cavalo. E estragamos, ó. Deu uma D4 cheque. Aqui eu pensei, aqui eu já vi que tinha feito besteira já. H6 interroga, nossa, tem muita chance, ele tinha torre E3, né? Torre E3 e vantagem decisiva para as brancas, meu Deus. Caramba, se perdesse duas seguidas, ia ser duro, hein? Nossa, ainda bem que ele não viu. Torre E3. E aí ele propõe a troca das damas e praticamente está perdido, porque aí eu consigo consolidar e voltar o cavalo para o jogo. Então a chance dele era seguir jogando com as damas, porque o meu rei está muito mal colocado. E se ele achasse ali torre E3, então, tava posição muito boa. Posição ganha, na verdade, né? Bom, e aí o finalzinho depois, as duas peças dominam fácil ali a torre, ainda mais com o peão passado. E aí, com pouco tempo, ele acabou pendurando. Mas partida duríssima, partida duríssima. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da nossa série. E como tá a classificação agora, estamos voltando ali, né? Agora 11º. Olha só, de repente, próximo episódio a gente consegue entrar aí no top 10. Será que vai rolar isso? Bom, então quase, né? Mais um pontinho aí já entra no top 10 e vamos na busca aí, vamos na busca do top 1. E é isso, galera, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.